falar sobre o carnagado de ontem. Tem algumas coisas que a gente tem que entender na questão pretérita ao evento e durante o acontecimento do evento, e é claro, agora que ele foi o fracasso retumbante percebido por todos, né? 12 mil pessoas em estimativa na Paulista é muito abaixo do que o mais pessimista dos bolsonaristas desejaria, não tenha dúvida. Mas o negócio é o seguinte, eu particularmente analisei este evento não como os demais eventos, como uma intenção de Bolsonaro se manter no grau da narrativa, para Bolsonaro se manter, de alguma maneira, protagonista, ou para Bolsonaro se vitimizar. Dessa vez, a gente viu um Bolsonaro que não estava muito disposto ao evento, mas estava amarrado nele. Não tinha jeito não do Bolsonaro escapar. E aí este evento trouxe para a gente, ao meu ver, uma passagem de manto. Ele sinalizou o último suspiro de Bolsonaro, o seu último ato, para que ele repasse o bastão do fascismo a Tarcísio. Era um palanque de Tarcísio. Ainda não se pode fazer nenhum tipo de evento público e notório com intenções eleitorais. Seria crime eleitoral. Mas não quer dizer que você não possa mimetizar isso e ir até o limite do dizer. E isso ficou claro ontem com o rebrand do fascismo indo para o Tarcísio. A começar pelo uso da cor azul em maioria dos que estavam no carro, inclusive o próprio Bolsonaro, que é a cor do Tarcísio. Ele usa a camiseta azul da seleção para tentar passar uma ideia, né, mais soft do patriota verde e amarelo. Depois também, os nomes mais velha guarda do bolsonarismo de palanque, como Malafaia, como o Magno Malta, se misturaram a uma nova geração. Carol de Tone, o próprio 04 e outros nomes ali. Não tinha Michele, Eduardo tá longe, Zambelli, que já foi aliada de outrora, também. Bolsonaro foi se esvaziando e sabe que este é o seu último suspiro. E eu comemoro isso. Não só porque é o último suspiro político, mas pela metáfora do suspiro. Falei isso ontem lá no DCM. Porque se Bolsonaro ficar sem ar politicamente, e se Bolsonaro ficar sem ar fisicamente, eu vibrarei. Essa é a morte que eu quero para o Bolsonaro, política e existencialmente, sem ar. Porque foi desta forma que ele debochou enquanto os nossos morriam. Enquanto eu perdia meus parentes, vocês, os seus parentes, amigos e amores, ele botava a mão no pescoço e fazia gestos imitando alguém sem ar. E ria. E dizia que era só uma gripezinha e que não dava nada. Então, Bolsonaro ontem parecia respirar e não encontrar ar para inflar os pulmões. E que bom que foi assim. Completamente descontente, dava um tapinha no braço do Magno Malta para parar de falar do Alexandre de Moraes. Ele não queria que se falasse do Alexandre de Moraes. Bolsonaro jaz. E Bolsonaro jaz numa morte horrível. A morte de quem entrou para o arco da desimportância, ainda precisando que a história lhe desse um pouco de atenção. Bolsonaro jaz. O poder e a intenção de poder não tira folga. Não há tempo para que nós nos preocupemos ou comemoremos a morte de Bolsonaro, porque, afinal de contas, há um inimigo novo surgindo na linha fria do horizonte. É Tarcísio. Hoje me preocupou uma enquete que levantei quando mais de 60% da audiência considera Tarcísio um candidato fraco. Cuidado, o perigo é ardiloso e a soberba é inimiga. Tarcísio é mais preocupante, ao meu ver, do que o próprio Bolsonaro. Porque ele transita com mais perfeição em ambientes que o Bolsonaro sempre teve dureza. Porque Tarcísio sabe sorrir, sabe silenciar, coisa que Bolsonaro não sabia. Porque Tarcísio sabe agradar setores como Bolsonaro não sabia. Cuidado. Tarcísio é tão duro na queda que se ele concorresse ao governo de São Paulo, seria reeleito, e eu não tenho dúvida. E se ele tem São Paulo, ele tem o principal colégio eleitoral. Só que ele não tem só São Paulo.
Ele tem todo o aparato da extrema-direita, da direita, do agro, das betes, da bala, da Bíblia, do exército, para encampar essa sua persona política contra Lula. Cuidado, Tarcísio tem margem para crescer. Bolsonaro não mais. Bolsonaro é queda do desfiladeiro da política, até encontrar um vazio de uma escuridão onde não mais será lembrado ou citado. Mas Tarcísio tem história pela frente. Não vistamos as tamancas da arrogância, da vaidade e da soberba. Considerar um adversário fraco seria um erro crasso que eu jamais me permitiria cometer. Ademais, nem Tarcísio gostaria dessa missão. Ele não queria encarar Lula. Ele já declarou isso. Só que não é sobre o que ele quer. É sobre o que a extrema-direita precisa. A extrema-direita precisa de Tarcísio para apaziguar toda a tensão do diapasão do fascismo criada pelos Bolsonaro. Por isso mesmo, o nome de Michele, de Flávio ou de Eduardo não vão para o poder executivo na majoritária. Vão para onde podem se encaixar. Vão para o Senado. O 04 ontem figurou pela primeira vez ao lado do pai. Sabe por quê? Porque vai para a Câmara Federal. Bolsonaro só tem esse ponto de bala agora. Tentar encaixar os filhos e a esposa na melhor condição. Helps, talvez você seja um ignorante. Talvez você seja ignóbil mesmo no sentido de não entender uma fala, porque com mais de 150 pessoas, só você não está entendendo o que eu estou falando. Então o problema não é na emissão, é na recepção. Mas talvez você seja descompromissado com o que você está falando. Pueril. Eu não sei se você é jovem, mas parece ser na falta de entendimento de uma coisa tão óbvia que está sendo dita. Entrar num canal como este e acompanhar um programa como o meu, que há muito tempo está no ar já, e cogitar que eu pudesse elogiar ou defender a campanha de Tarcísio, é de uma estupidez que não mereceria nota. Mas eu me incomodo com o problema de comunicação que se tem no nosso campo, porque é muito fácil culpar as estruturas de comunicação, mas nós também, às vezes, dificultamos o processo mais simples, que é a emissão, mensagem e recepção. Dizer que eu estou fazendo campanha para o Bolsonaro ou para o Tarcísio é de uma ignorância e até de um mau caratismo, eu diria. Né? Porque eu estou brabo, Krause? Porque estou alertando dos perigos chamado Tarcísio de Freitas. Porque hoje pela manhã, mais de 60% de uma audiência de mais de 1.000 pessoas, ou seja, pelo menos 600 pessoas para mais, acreditam que Tarcísio não apresenta risco. E eu estou aqui apontando, estou aqui crivando os riscos de Tarcísio. Estou aqui alertando para que depois não choremos no sepulcro da democracia diante de mais um fascista por uma arrogância de achar que Lula é imbatível, de que o campo progressista é impenetrável. A nossa memória é fraca. Lula venceu o Bolsonaro depois de 4 anos de mau trabalho de Bolsonaro na unha, no detalhe, ali. O governador da principal praça eleitoral do Brasil, com a máquina de São Paulo à disposição e com todo o eixo do fascismo ao seu bel prazer, é um adversário duríssimo de ser batido. E ontem ficou claro, está todo mundo com Tarcísio, a ponto de juntar todo o séquito bolsonarista. Veio gente do PL, como o Valdemar Costa Neto, mas veio mais do que o Malafaia, que era organizador, veio, por exemplo, o Feliciano. Veio os filhos de Bolsonaro para o evento de coroação do Tarcísio. Ontem ficou claro. Aqui jaz um corpo, Bolsonaro está morto. Eis o homem. O candidato é Tarcísio.
Se não nos tocarmos disso, se não percebermos isso, se não trabalharmos com isso desde já, será por arrogância. A história está sendo até, de certa forma, generosa, nos dando condições de perceber o inimigo antecipadamente, para que quando ele chegue no terreno de batalha, nós já tenhamos mapeado todas as condições de encará-lo. Concordo muito com o Narciso Araújo. Capitão Tarcísio é muito mais perigoso que o cachorro morto Bolsonaro. Tarcísio é golpista, diz o Divaldo Rodrigues. Aliás, todo mundo que sobe num carro de palanque com alguém que está batendo na porta para ser considerado culpado de ser o mandante de uma tentativa de dissolução da democracia é porque assina, corrobora, concorda e é um risco também para a mesma intenção. Zema. Ratinho Júnior. Quem mais sobe o palanque com o Bolsonaro? Caiado. Não necessariamente esteve ontem, mas sobem no mesmo palanque. Se você não se incomoda, se você não se constrange, se você, ao mínimo do gesto político, não analisa que seria eleitoralmente ruim estar do lado de Bolsonaro, porque ele já fede a condenado por atentados contra a democracia, é porque você é um inimigo da democracia. Você também tentaria contra ela se tivesse a possibilidade. E é por isso que nós não podemos arrefecer uma vírgula da nossa disputa. Deixa eu tirar um babaca aqui. Não tenho paciência para gado. Eu tenho disposição para o debate, para tentar acolher aquele que quer, de alguma maneira, compreender os valores, as premissas, a teoria, a factualidade da política, a historicidade dela, mas eu não ganho adicional de insalubridade para lidar com gente que fede a estupidez e mau caratismo. A Neide Carmelo dá o tom. Tarcísio dá tapinha nas costas e em seguida apunhala, é muito perigoso. Não que Bolsonaro não faça, mas ele faz de uma forma muito mais politiqueira. Tarcísio é muito mais talhado para a política do que Bolsonaro, que era um outsider. Muito cuidado com essa gente. Se levarmos como jogo jogado, o tombo será feio. É preciso não abrir mão de nenhum voto. É preciso não abrir mão de nenhum espaço. Veja que quando ontem passou o grupo de skatistas mandando o Bolsonaro para longe, para o palavrão, a fascistada se encolheu. Ninguém foi para cima. Por quê? Porque era quantitativo e qualitativo. Era um grupo empenhado, de pulmões cheios de vontade de gritar que o Bolsonaro fosse para o inferno, com skates na mão, preparados, inclusive, para, se precisar, fosse uma porrada. A fascistada não veio para cima. Diferente do que se nos pegasse isolados, porque é assim que eles crescem. Então tomemos os espaços de comunicação, o espaço público, de política. Passamos à política. Vamos ouvir um pouco da análise do Samuel Brau ontem comigo no DCM e vamos continuar reagindo aqui. Um salve para a Neide Camelo, que diz que gosta quando eu fico pistola. O João Batista concorda plenamente, Tarcísio é perigoso, temos que ter cuidado com esse vagabundo fascista. Foi lindo o pessoal de skate, diz o Patrício Cobb. Eu vou rodar aqui, viu, Patrício? Vou rodar até o final do programa, a gente vai rodar aqui.